A Bíblia é o livro mais lido, estudado e debatido da história da humanidade. Mas será que todos a interpretam da maneira correta? Muitas heresias, confusões e até divisões entre igrejas nasceram de más interpretações das Escrituras. Hoje vamos te mostrar como interpretar a Bíblia corretamente, com dicas simples, práticas e profundas, ideais para quem está começando ou quer crescer na fé. Por que a interpretação correta é tão importante? Interpretar mal a Bíblia pode levar a erros perigosos. Um texto fora do contexto vira pretexto. A palavra de Deus transforma vidas, mas apenas quando é compreendida corretamente. Jesus combateu os fariseus justamente por distorcerem as Escrituras. Por isso, aprender a interpretá-la com cuidado é um ato de reverência a Deus. O que é interpretação bíblica? Interpretar a Bíblia é buscar o significado original do texto, entendendo o que Deus quis comunicar, respeitando o contexto histórico, cultural e literário. Isso vai muito além de o que esse versículo significa para mim. A primeira pergunta deve ser: o que ele significava para os primeiros leitores? Sempre comece com oração. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, o primeiro passo deve ser sempre a oração. Peça para que o Espírito Santo ilumine sua mente e coração. A Bíblia não é só um livro comum, é espiritual. E precisamos de ajuda espiritual para entendê-la. Leve o contexto a sério. Um erro comum é ler apenas um versículo e tirar conclusões. Sempre leia o contexto imediato, versículos antes e depois, o capítulo completo e até o livro inteiro, se possível. Exemplo: Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não está falando de sucesso material, mas de contentamento em qualquer situação. Contexto é chave. Conheça os gêneros literários. A Bíblia contém diferentes estilos. Narrativas históricas, leis, salmos, poesias, profecias, parábolas, cartas, doutrinárias. Cada gênero tem sua forma correta de leitura. Por exemplo, uma parábola não é literal, mas uma lição espiritual. Já Gênesis é narrativa histórica, mas com linguagem simbólica em alguns trechos. Use versões confiáveis da Bíblia. Algumas traduções modernas suavizam ou distorcem significados. Comece com uma versão fiel ao original, como Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional. Tenha ferramentas de apoio. Existem recursos que ajudam muito. Comentários bíblicos confiáveis, dicionários bíblicos, Atlas Bíblico, aplicativos como Bíblia Logos ou Bíblia. Essas ferramentas ajudam a entender melhor o contexto histórico e cultural, além de esclarecer termos difíceis. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Muitas vezes, um texto difícil pode ser explicado por outro texto mais claro. Exemplo: o livro de Hebreus ajuda a entender o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. A Bíblia é um todo coeso e não se contradiz. Compare passagens para compreender melhor o todo. Seja humilde ao interpretar. Nunca leia a Bíblia com arrogância, achando que já sabe tudo. A humildade nos mantém ensináveis. Admita quando não entender algo e busque aprender com mestres maduros na fé. Cuidado com interpretações modernas e distorcidas. Hoje vemos muitas ideias sendo empurradas para dentro da Bíblia, como se ela apoiasse causas modernas. Isso se chama exégesis, impor seu próprio pensamento ao texto. O correto é exegese, tirar do texto o que ele realmente quer dizer. A Bíblia transforma nossa mente, não o contrário. Pratique a leitura devocional e o estudo profundo. A diferença entre leitura devocional e estudo bíblico. A leitura devocional alimenta o coração. O estudo bíblico alimenta a mente e fortalece a fé. Combine os dois e veja sua vida espiritual crescer. A diferença entre leitura e interpretação.
Muitas pessoas acham que ler a Bíblia é o mesmo que interpretá-la. Mas há uma grande diferença. Ler é captar o que está escrito. Interpretar é entender o que foi intencionado por quem escreveu. Isso exige esforço, estudo e atenção ao contexto, como veremos mais adiante. Os 3 tipos de contexto que devem ser observados. Você pode aprofundar a dica sobre contexto, explicando os 3 níveis principais. A. Contexto literário. Onde o versículo está inserido. Qual o tema principal do capítulo ou parágrafo? B. Contexto histórico. Quem escreveu? Para quem? Em que época? O que estava acontecendo com o povo de Deus? C. Contexto bíblico geral. Como esse texto se conecta com o restante da Bíblia? Ele contradiz outros textos ou os complementa? Princípios da hermenêutica bíblica. Introduza de forma leve a ideia de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. É usada para interpretar qualquer texto, mas aplicada à Bíblia, ela precisa ser feita com oração, reverência e obediência. Principais princípios. Literal quando possível, leia o texto de forma natural, exceto se for claramente simbólico. Interprete o Antigo Testamento à luz do Novo. Nunca baseie doutrinas em versículos isolados. Escritura interpreta a Escritura. Regra de ouro. Dica prática. Evite o achismo. A frase "eu acho que esse texto significa" deve ser substituída por "o texto diz que". A verdade bíblica não depende da nossa opinião, mas da vontade de Deus revelada. Cristo como centro da interpretação bíblica. Jesus é o centro da Bíblia. Todo o Antigo Testamento aponta para ele. O Novo Testamento o revela e explica. Quando interpretamos qualquer passagem, devemos nos perguntar: como isso aponta para Cristo? Sua obra? Seu caráter ou seu plano? Interpretar a Bíblia corretamente é uma jornada que dura a vida inteira. Quanto mais você lê, mais Deus revela. Comece hoje mesmo. Separe um tempo. Ore. Leia com atenção. Estude com reverência. E lembre-se, não é apenas sobre saber mais, mas sobre se parecer mais com Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que está começando na fé. Vamos juntos espalhar o amor e a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe